Fala, meus amigos, último bloco, beleza aí, tranquilos, simples e fortes? Vamos falar de operadores lógicos. Então, olha só, antes de falar dos operadores lógicos, eu queria dar uma dica de estudo. São duas situações que você tem que observar. Primeiro, o símbolo. Segundo, a linguagem simbólica dele e a sua linguagem corrente. E aí, segundo, a tabela verdade. Então, são duas coisas. Linguagem simbólica e tabela verdade. Vamos ver? Joga na telinha aí. Então, seguindo aí o nosso curso da FCC, operadores lógicos. O primeiro operador que nós vamos estudar é a disjunção inclusiva, ou apenas disjunção. Mas é bom conhecer que disjunção e disjunção inclusiva são as mesmas coisas. É o chamado P, que é uma proposição, Vzinho o quê? P o quê? Então, o Vzinho significa dizer o ou. Então, P, Vzinho o quê? P ou quê? O P é uma proposição, o que é outra proposição que ele vai lhe fornecer. O Vzinho significa o ou. Lembra assim, voo, né? Vzinho ou. Agora, o que representa esse ou, Bruno? Por que ele é chamado de disjunção inclusiva? Espera aí que eu vou explicar. Proposição P, 4 mais 3 igual a 7. 2 é par. Então, PVQ. 4 mais 3 igual a 7. Ou 2 é par. Então, essa é a linguagem corrente. Né? Proposição P, 4 mais 3 igual a 7. Proposição Q, 2 é par. E o Vzinho significa o ou. Então, nós tiramos o Vzinho e colocamos o ou no lugar. Mas eu prometi comentar com vocês a função do ou. Então, vem comigo. Você está passeando, tal, vê um presentezinho e aí resolve levar seu afilhado, sobrinho, filho, enfim, para comprar um presente. Menino. E ele tá vendo aí um boneco e uma bola. Ele diz assim, vem com os dois. Aí você diz, não, meu filho, a bola ou o boneco? Aí eu quero os dois. Não, a bola ou o boneco. Você cometeu um erro. Porque do ponto de vista da lógica, quando você diz ao menino a bola ou o boneco, possibilidade 1, ele escolher apenas a bola. Possibilidade 2, ele escolher apenas o boneco. Ou possibilidade 3, ele escolher os dois. Por quê? Porque na lógica, o ou, um ou só, ele tem a função de inclusão, ou seja, ele inclui a possibilidade de escolher as duas coisas. Você quer ver uma coisa do cotidiano? Você, minha amiga, descobriu que o seu namorado tem outra. Aí você diz assim, eu ou ela? Decida. Então você está dizendo a ele, você pode escolher ela, você pode ficar comigo, se você quiser, você pode ficar com as duas. Porque eu ou ela. Entendeu agora? Porque o ou permite a inclusão das duas coisas. Diferente da nossa gramática, porque na nossa gramática o ou ele pode incluir as duas coisas ou excluir. Aí depende do contexto. Na lógica não, a gente trabalha com ou na função de inclusão e dois ou na função de exclusão. Então, volta lá. Então lembre-se que aí um ou só é uma função de inclusão. Aí você tem a tabela. E aí não pode esquecer que tem que decorar a tabelinha. Cada operador tem o seu símbolo e tem a sua tabela da alegria. Então, libere espaço no HDzinho internamente e vamos decorar. P, V, V, F, F, o que? VF, VF. Então no ou nós temos o seguinte, basta um V para encontrarmos um resultado verdadeiro. Então no ou só, basta um V para encontrarmos um resultado verdadeiro. Então você tem que se pegar a dica de memorização. Não vai lembrar que V com V vai dar V.
né? V com F vai dar V, FV vai dar V, F com F vai dar F. Não. Você vai lembrar o seguinte, a dica é simples. Basta um V para dar V. E você tem que ter um conhecimento tanto da ida como da volta. Isso é muito importante. Como assim ida e volta, professor? A ida é uma situação como essa. 4 mais 3 igual a 7 ou 2 mais 1 igual a 5. 4 mais 3 igual a 7 é uma afirmação verdadeira. 2 mais 1 igual a 5 é uma afirmação falsa. No ou vai dar V. Então 4 mais 3 igual a 7 vai dar V. 2 mais 1 igual a 5 vai dar F. Então no ou basta um V para dar V. Então a ida é quando você tem um conhecimento da dupla. E a partir do conhecimento da dupla, você afirma, ou melhor dizendo, você garante o resultado. Nesse caso, a minha proposição A, ela é uma proposição verdadeira. Agora, pode ocorrer uma situação contrária, tá certo? Joga na tela. Qual é a situação contrária, Bruno? Ele dá a dupla e pede o resultado. Essa é a opção simples. A opção contrária é quando ele dá um resultado e quer a dupla. Então joga na telinha. Por exemplo, se ele afirma que uma proposição composta no conectivo ou é falsa, eu posso concluir que as duas proposições também são falsas. Porque no ou eu tenho apenas uma dupla que apresenta um resultado falso, quando a primeira e a segunda são falsas na situação. Beleza? Vem comigo. Então, se deu falso o resultado, é porque a dupla utilizada foi falsa. Mas, Bruno, vamos complicar. Manda. E se ele informa que o resultado é verdadeiro? Aí temos um problema. Porque se o resultado é verdadeiro, meu amigo, joga na telinha, você vai ter que recorrer às cartas, ao além, ou qualquer coisa que você acredite ou não. Porque nós temos 3 duplas que apresentam um resultado verdadeiro. Então, nesse caso, eu não posso garantir qual é o resultado escolhido por ele. Beleza? Então, você tem 3 duplas que apresentam um resultado verdadeiro. Tranquilos? Beleza? Então, vou apagar aqui e vamos aumentar o nosso conhecimento. Eu vou falar do primeiro grupo, gosto de falar. Agora a segunda disjunção, que é a disjunção exclusiva. Então nós vimos o ou e agora o ou. A FCC trabalha tanto com ou como ou, viu, gente? Então, é o OP ou que. Então, é o OP ou que. Aí acontece o seguinte, ó. OP ou que. Você tem uma situação como essa, 2 é par, e uma situação como essa, B, 4 mais 3 igual a 7. Então, quando você coloca A, Vzinho com tracinho embaixo, B, você tem que colocar ou 2 é par, ou 4 mais 3 igual a 7. Então, você vai colocar aqui o ou no início e no meio. Como diz o povo, fazer a liga, né? Então, joga na telinha rapidinho. Então, por que temos a disjunção exclusiva na lógica? Observe essa frase. Bruno é baiano ou Bruno é paulista. Será que é possível? Não. Porque se eu sou baiano,
obrigatoriamente eu não posso ser paulista. Se eu sou paulista, obrigatoriamente eu não posso ser baiano. Então, eu tenho que excluir as duas possibilidades, ou uma ou outra. Então, essa é a função do ou. Ele exclui a escolha conjunta. Então, quando você diz ao menino ou o boneco ou a bola, você está excluindo a possibilidade dele escolher os dois. Então, por isso que na lógica, e aceitem isso, na lógica, um ou só tem a função de inclusão e dois ou tem a função de exclusão, beleza? Então, um ou só inclusivo, dois ou exclusivo, beleza? Então, joga na telinha aí. Então, tá aí, ou P ou Q é o nosso ou. Vamos fazer a tabelinha dele. Mais uma tabelinha para enriquecer o nosso conhecimento lógico. Agora, uma outra dica. Como eu falei com vocês, cada tabela tem a sua regrinha. A dica agora, no ou, é que símbolos diferentes apresentam um resultado verdadeiro. Então, símbolos diferentes apresentam um resultado verdadeiro, tá certo? Então, VF e FV vai dar V. Então, essa é a disjunção exclusiva. Então, lembre-se, no ou basta um V para dar V, no ou, símbolos diferentes apresentam um resultado verdadeiro. Beleza? Tranquilos? Vem comigo. Vou trabalhar com vocês as questõezinhas. Nós temos ainda conjunção, condicional, bicondicional, são 5 operadores lógicos. Provavelmente eu não consigo terminar os 5 hoje, mas a gente vai trabalhar uma parte inicial deles e depois na próxima aula a gente continua com operadores, porque inclusive a gente vê na próxima aula um pouco de argumento lógico envolvendo operadores. Então é importante ter o conhecimento tanto da tabela como da sua linguagem simbólica em corrente. Então tem que decorar, decorar e decorar. Nada que você não faça um resumo, coloque na parede do quarto e antes de dormir você dá aquela velha olhadinha, quando acordar olha também, ou coloca no banheiro antes de escovar os dentes. Então se vira, meu amigo. Vamos lá, rumo à aprovação. Joga na telinha. Então 01 FCC. Lê atentamente as proposições P e Q. P. O computador é uma máquina. Q. Compete ao cargo de técnico judiciário a construção de computadores. Em relação às duas proposições, é correto afirmar que, proposição A, a proposição composta P ou Q é verdadeira. Proposição B, a proposição composta P e Q é verdadeira. C, a negação de P é equivalente à negação de Q. D, P é equivalente a Q. E E, P implica em Q. Então, olha só, o computador é uma máquina, é uma afirmação verdadeira. Compete ao cargo de técnico judiciário a construção de computadores? Não, técnico judiciário não vai construir computadores, é falso. Então nós julgamos aí os valores lógicos das proposições. Observe que são duas proposições que nós podemos julgar tranquilamente. Em relação às duas proposições, é correto afirmar que, letra A, a proposição composta P ou Q é verdadeira? Sim. Por que ela é verdadeira? Porque a proposição P é verdade. A proposição Q é falsa. Nós temos o conhecimento da dupla. A dupla é a dupla VF. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. O conectivo lógico é o OU. O que é que diz o OU? Basta um V para dar V. Então a proposição composta VOF no OU vai dar V. Então a letra A está corretíssima aí, a nossa questãozinha. Questãozinha 0800 de graça, joga na tela, mas é uma situação que pode ocorrer
Com certeza. Vamos brincar um pouco, vamos aumentar o nosso conhecimento. Vamos falar agora da conjunção. Pessoal. Pronto, falar da conjunção aqui. Então, grupo 1, que eu chamo de grupo 1, é o ou e a conjunção. A condicional é a situação mais chata, porque tem um leque grande de possibilidades. Vamos ver a conjunção? Joga na telinha. Então, segundo operador, terceiro na verdade. Conjunção. Então, na FCC, nada de outro mundo. Você tem que ter um conhecimento apenas da linguagem e da tabelinha. Ok? Então, P e Q. Então, você tem o P e Q. Então, vizinho para baixo representa o E. Aí começa um leque de opções de escrita. Pode ser o E, pode ser o mais, e pode ser o tanto como. Tanto P como Q. Então pode ser o E, pode ser o mais e pode ser o tanto como. Nós temos essas opções aí da conjunção. Pode ser o E, o mais e o tanto como. Beleza? Tranquilos? Então tá aí a situaçãozinha. O E, o mais e o tanto como. O que nós temos agora? Vou botar aqui. A questãozinha da FCC, também 0800, de graça, de graça, de graça. Considere a proposição Paula estuda. Olha que coisa linda, ó. Mais, volta aqui. Mais assim mesmo, adversativo, Bruno? Sim, 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 sim. Então, Paula estuda, mas não passa em concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico é letra E ou letra E é uma conjunção. Então a questão aí, 0800, de graça, de graça, de graça, letra E ou letra E, conjunção. Vamos ver a tabelinha da conjunção? Vou botar aqui, tabela da conjunção. Tabela. PQ. Então a dica, basta um F para dar F. Então você tem essa situação. Enquanto no OU basta um V para dar V, na disjunção exclusiva símbolo diferente vai dar V, agora basta um F para dar F. Cada situação apresenta a sua regrinha. Então você tem que decorar, decorar e decorar. Beleza? Aí acontece o seguinte, vamos testar aqui rapidinho. 2 mais 1 igual a 3, ou 3 mais 2 igual a 7. Olha que coisa interessante, olha a importância do operador. 2 mais 1 igual a 3 vai dar verdade. 3 mais 2 igual a 7, isso é falso. No OU vai dar V. Então 2 mais 1 igual a 3 é verdadeiro, 3 mais 2 igual a 7 vai dar falso. Aí a dupla formada no OU, basta um V para dar V, então essa proposição no OU ela é verdadeira. Agora observem a situação. 2 mais 1 igual a 3 e 3 mais 2 igual a 7. Então 2 mais 1 igual a 3, verdade. 3 mais 2 igual a 7, falso. No E vai dar F. Então
2 mais 1 igual a 3, verdade. 3 mais 2 igual a 7, falso. No E vai dar F. Então, observe a importância do operador e tenha um conhecimento da tabela, porque eu só mudei da letra A para a letra B o operador. As frases eu mantive as mesmas sentenças, as mesmas proposições simples. E aí no O deu V, quanto no E deu F. Então por isso essa preocupação de observar sempre, sempre, sempre o nosso operador. Ok? Vem comigo. Então nós já vimos aí o OU, nós já vimos o E, nós já vimos o OU. Observaram que no E, ele pode ser o E, pode ser o mais e pode ser o tanto como. Você tem 3 formas de escrita. O mesmo acontece com a condicional. A condicional, que é o nosso próximo operador, ela tem um leque interessante de opções de escrita. Opa. Então, segundo, terceiro, quarto operador agora. Opa. Vamos lá. Condicional. Então, a relação da condicional é uma relação interessante. Vem comigo. Vocês vão ver ali daqui a pouco a setinha, né? Uma relação de ida. Seta. O que acontece na condicional é o seguinte. É uma relação de isso, aquilo. Então, poxa, vamos à praia amanhã? Se não chover, a frase comum é iremos à praia. Então você está dando uma condição, não chover, obrigatoriamente vamos à praia. Então essa é a relação da condicional, condicional, de condição. Então você vai apresentar uma condição para aquele acontecimento. É por isso que é uma relação de P seta Q. Ou seja, o P vai gerar como consequência o Q. Agora, você tem que ter cuidado, porque a condicional ela não permite uma inversão. Como assim uma inversão, Bruno? Por exemplo, se Mário passou no concurso do Banco do Brasil. Se Mário passou no concurso do Banco do Brasil, então Mário passou em um concurso. Passar no concurso do Banco do Brasil significa dizer que você passou em um concurso, sem problema. Agora inverta. Isso mesmo, inverta. Se Mário passou em um concurso, então ele passou no concurso do Banco do Brasil? Não dá. Passar em um concurso significa dizer que é do Banco do Brasil? Não. Passar no Banco do Brasil, passei um concurso. Agora, passar em um concurso não significa dizer que é do Banco do Brasil. Por exemplo, se Bruno é baiano, então ele é brasileiro. Eu não posso inverter. Se Bruno é brasileiro, então ele é baiano. Não. O fato, a condição de ser baiano gera ser brasileiro. Agora, ser brasileiro não significa dizer que eu vou ser o quê? Baiano. Ser brasileiro eu posso ser baiano, paulista, carioca, enfim. O leque é enorme. Tá certo? Então, muito cuidado. Joga a telinha aí. Com a condicional. Joga para a tela. É a história da setinha, né? Eu até tenho o hábito de chamar o P de causa. E o Q, o efeito. Então, a causa e o efeito. Então, você tem a seguinte situação. Se P, então Q. Se P, começa o leque. Eu posso utilizar o então ou a vírgula como objeto de separação. P, consequentemente, Q. Então, se P, então Q, se P, vírgula Q, P, consequentemente Q. Temos ainda que P é condição suficiente para que, olha o leque, viu?
Tudo isso. Ele pode dizer que Q é condição necessária para P e Q é condição necessária para P, P é condição suficiente para Q. Então essa interpretação de que é condição suficiente, que é condição necessária, na verdade é um detalhezinho básico. Se ele começa com a causa, ele escreve condição suficiente. Se ele começa com efeito, é condição necessária. Porque nesse formato de cá, é só observar. Quem está depois do se é a causa. Quem está depois do então ou a vírgula é o efeito. Tá certo? Então eu vou colocar aí uma frase e colocar as suas opções de escrita. Vamos brincar um pouquinho com ela? Opa, vou apagar aqui. Então, imagine a proposição. Se corro, então canso. Então, se corro, então canso. Beleza? Eu posso colocar se corro, vírgula, canso. Eu posso colocar correr, que é a minha causa, é condição suficiente para cansar. E outra possibilidade, eu vou começar com canso, que é o efeito. Cansar. Deixa eu só apagar aqui. Cansar. Comecei com efeito. É condição necessária para correr. Bruno, eu viajei aqui nessa situação. É simples. O que está depois do se e antes do então sempre vai representar a causa. O que está depois do então é o efeito. Então aqui é a causa e aqui é o efeito. Quando ele escreve condição suficiente, você não vai interpretar, você só vai lembrar da regra. O que vem antes da condição suficiente é a causa. Quando ele escreve condição necessária, a primeira expressão é o efeito. É só você decorar as regras que nós vimos. Se P, então Q. Se P, vírgula Q. P, consequentemente Q. P é condição suficiente para Q. E Q é condição necessária para P. Então ele vai lhe dar o P e o Q da história. Beleza? Tranquilos? Pessoal, ainda temos um tempinho ainda? Então na nossa próxima aula eu vou comentar com vocês a nossa bicondicional. E aí eu faço a bicondicional, uma revisão e vou trabalhar com as questõezinhas de operadores. Então na próxima aula a gente vai estudar operadores, negação de uma proposição composta, que é um assunto muito importante, se der tempo, equivalência lógica às noções básicas. Então essa parte assim que eu coloquei é só para você decorar a estrutura, tá certo? Das opções de escrita da condicional. Pessoal, então foi um prazer estar com vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.